Nós estamos hoje à noite dando início ao nosso mês de famílias e nas quartas-feiras em que eu pregar, nós vamos falar sobre essa série de mensagens, restaurando o altar no lar. Eu não vou usar slides, talvez a maioria de vocês acharam que eu ia, por isso sentaram desse lado, mas não, é só a capa mesmo do estudo. E nós vamos tratar sobre esses assuntos nas quartas-feiras, nos domingos nós vamos tratar de outros assuntos. Eu quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias para o livro de Deuteronômio, capítulo de número 6. Deuteronômio, capítulo 6, versos de 5 a 7. Peço a sua gentileza de se colocar em pé, se possível. A palavra de Deus vai nos dizer: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Podem se assentar, Deus abençoe sua palavra, vamos orar. Nós queremos, Senhor, pedir a tua bênção sobre este culto, sobre a tua palavra, sobre o mensageiro dessa noite, orando que o Espírito Santo do Senhor permita que todos nós estejamos com os corações abertos, que nós possamos verdadeiramente compreender o que tu queres para as nossas famílias e ao findar deste mês de famílias, que haja uma diferença significativa nas nossas vidas, em nossas famílias, em nossa igreja. Agradecemos pela oportunidade de estar aqui hoje à noite, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então hoje, este primeiro sermão desta série, como eu disse a vocês, restaurando o altar no lar. O primeiro estudo que nós faremos, eu realmente quero aproveitar bem o meu tempo, eu tenho os versículos aqui, talvez uma outra vez eu possa pedir para vocês lerem. Mas o primeiro sermão, o esvaziamento espiritual do lar. Então aqui nós não estamos falando para pais e mães, nós estamos falando para todos nós. Eu quero começar com uma pergunta para todos vocês. Se Jesus ele estivesse fisicamente aqui essa noite e ele entrasse na sua casa, ele encontraria um lar que o adora ou um lar que é espiritualmente vazio? Então é uma pergunta que cada um tem que responder para si. E talvez você que é membro da sua família, você sabe qual a resposta. Muitos lares cristãos professam a fé no culto de domingo, mas durante a semana a espiritualidade é quase inexistente. Então são os famosos crentes domingueiros, pessoas que só se lembram que são cristãos apenas quando vêm à igreja, ou talvez preparando-se para vir à igreja, ou às vezes nem para a igreja vêm. Sabemos, meus irmãos, que nós vivemos em dias que os lares cristãos enfrentam um desafio silencioso, mas muito profundo, que é o esvaziamento espiritual. Quando trata-se de uma pessoa, já é uma coisa difícil. Agora, quando se tratam de famílias, o negócio fica pior. Porque a igreja, ela é composta de famílias, então famílias vazias de Deus. A consequência está na igreja, uma igreja vazia de Deus. Então, muitos cristãos colocam no seu lar talvez uma placa ou uma Bíblia ou algo que vai se destacar como um lar cristão. Mas talvez não adianta uma Bíblia aberta, não adianta vestes diferentes, se no seio do lar, propriamente dito, não há um agir cristão entre os seus membros. Então, meus queridos, não há oração, não há leitura, não há conversa sobre Deus. A fé para muitas pessoas se tornou um compromisso de domingo. Então, durante a semana, é como se nada existisse de Deus
dentro do lar. Então, nós temos que começar falando sobre esse como o maior problema dos lares cristãos hoje em dia. E é por isso que o nosso interesse é este, restaurando o altar no lar. Então, o texto de Deuteronômio, meus irmãos, ele vai falar aos judeus que a fé, ela não deve ser apenas declarada. Moisés, consequentemente dirigido por Deus, ele deixa claro que era algo que os pais deveriam passar para os filhos. Mas não era simplesmente passar da boca para fora, mas era algo que deveria influenciar as vidas deles e as próximas gerações. Então, não era uma fé apenas declarada, ela deveria ser vivida intensamente no seio da família. Esses versículos que nós lemos, todo judeu ortodoxo, ele conhece de cor. Mas talvez nem todos vivenciam essa verdade. Então, nós estávamos falando sobre missões até domingo. Mas eu posso assegurar para vocês, sem sombra de dúvidas, que o lar é o primeiro e o mais importante campo missionário de todos nós. Pais precisam entender que os filhos são os seus primeiros discípulos. Então, se nós não temos essa responsabilidade com as pessoas da nossa casa, às vezes parentes ou pessoas que não são cristãos, como é que nós vamos amar e estender a verdade do Evangelho para outras pessoas no mundo, se aqueles que estão ao nosso lado, muitas vezes nós não damos bola para nada? Então, meus queridos, primeiramente, eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias para Mateus capítulo 15, verso de número 8, porque a primeira lição que nós entendemos sobre os lares vazios de Deus é realmente o retrato atual. Nós vemos esse retrato em boa parte das famílias cristãs. Eu quero dizer para vocês que já aconteceu uma vez, há muitos anos atrás, uma família que estava em uma igreja há muito tempo, e quando o filho veio para a escola dominical, fez-se uma pergunta simples, que qualquer criança saberia. E ele sequer sabia da resposta. Ele sequer sabia quem era Moisés, quem era Noé, não sabia absolutamente nada, porque era uma fé que estava enraizada nos pais, mas não era passada de pai para filho. Então, Mateus capítulo 15, verso de número 8, vai dizer o seguinte: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Jesus estava repetindo aquilo que foi dito em Isaías 29, se eu não estou enganado. Mas dentro dessa perspectiva, qual é a realidade de boa parte dos lares? E talvez até pode ser a realidade dos lares de pessoas da nossa igreja. Mas muitos lares cristãos, as pessoas não oram juntos, não leem a Bíblia juntos e raramente falam sobre Deus no dia a dia. Uma outra situação, como eu falei, a fé se tornou um evento dominical restrito ao culto, enquanto a semana é vivida sem qualquer conexão espiritual. Então nada se tem de Deus, talvez um lapso em algum momento, aonde talvez na hora da refeição se lembra vagamente que precisa orar, mas a vida cristã no lar se resume a isso e mais nada. Não adianta, meus irmãos, nós trazermos os nossos filhos à igreja, nós procurarmos ensinar a palavra de Deus, se nós não estendemos as lições que nós aprendemos na igreja dentro das nossas casas. Se nós não ensinamos para os nossos filhos a bondade de Deus sobre as nossas vidas, mesmo em meio a tantas situações que nós como famílias passamos. Porque nós passamos por frustrações. Talvez os mais velhos aqui viveram vidas no passado cheias de privações.
privados de coisas simples, que hoje os nossos filhos sequer sabem daquilo que nós passamos, e eles não passam nem 10% daquilo que nós passamos. Mas é importante nós dizermos o quanto Deus tem sido gracioso conosco, que hoje não tem permitido que nós tenhamos as mesmas privações que nós tínhamos no passado. Então tudo está na questão da bondade de Deus. E nós falhamos miseravelmente em compartilhar essas verdades. Também, meus queridos, a correria do dia a dia, a rotina acelerada, trabalho, escola, compromisso, todas essas coisas por vezes consomem o desejo espiritual. Não adianta você hoje no seu coração falar assim, eu quero fazer a coisa certa com a minha família, se nós não entendermos o que verdadeiramente é importante nas nossas vidas. Se nós temos como importante ficar diariamente assistindo séries, nas redes sociais, gastando tempo nessas coisas, mas nós não conseguimos pegar pai, mãe e filhos e nós sentarmos 10, 15, 5 minutos para ler a Bíblia, nós falhamos miseravelmente como cristãos. Porque, novamente, meus irmãos, como pais, o nosso primeiro campo missionário são os nossos filhos. Também a falta de discipulado. Muitos pais não foram ensinados a liderar espiritualmente suas famílias e se sentem despreparados. Talvez é fácil você chegar e falar assim, o pastor nunca me deu nada para que eu possa ajudar a minha família. Olha, meus irmãos, a grande questão é que às vezes existem pessoas que não veem necessidade. Nós começamos o mês da família há pelo menos 4 anos. Nós temos pregado todo mês de maio. Temos incentivado as famílias da nossa igreja e, no entanto, nós temos visto que algumas famílias continuam sofrendo porque não aplicam as verdades da palavra de Deus. Então, se não há um interesse, é fácil jogar a culpa em outro quando, na verdade, somos nós os verdadeiros interessados em ter a mudança dentro dos nossos lares. Então, é como Jesus fala. Muitos dizem, eu amo a Deus, mas o coração está longe do Senhor. Professam que amam a Deus, mas as suas vidas não refletem o que dizem as suas palavras. Em segundo lugar, as consequências de uma fé vivida só nos domingos. Vai para Mateus capítulo 7, 26 e 27. Eu acho que o friozinho aí está fazendo alguns de vocês ficarem confortáveis demais, né? Vamos lá. Mateus 7, 26 e 27. Alguém leia para nós, por gentileza. Então nós temos o quadro, e o verso 27 vai dizer, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Nas redes sociais aí, algumas casas que desabam porque não têm boas fundações. Existem muitos crentes que não têm fundamentado as suas vidas espirituais em Cristo. Estão fundamentando as suas vidas espirituais em um terreno onde podem desabar a sua casa, a sua família. A gente não fala fisicamente, mas estamos dizendo na questão espiritual. Então, quais são os impactos de uma fé domingueira? Primeiramente, decisões carnais. Sem uma base espiritual sólida, as pessoas ou as famílias tomam decisões guiadas por emoções, cultura ou conveniência em vez da vontade de Deus. Eu pergunto, qual foi a última vez que nas decisões grandes da sua vida você orou e clamou ao Senhor que pudesse dirigir a sua vida e a da sua família? Porque assim como eu falei recentemente, existem certas decisões das nossas vidas que têm impacto por anos, talvez por toda uma vida. E muitas vezes nós estamos tomando decisões na força do nosso pensamento.
A palavra de Deus vai nos dizer em Provérbios capítulo 3, 5 e 6, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Então, os impactos no lar de uma família cristã que não busca Deus no seu lar, não tem como ser. Muitas vezes vai quebrar a cara por conta de coisas que não coloca diante de Deus. Também a falta de discernimento, a ausência de leitura bíblica e oração deixa o lar vulnerável a influências externas, como ideologias seculares ou pressões sociais. Olha só, hoje em dia existem muitas vertentes aí de pessoas que creem que talvez estão servindo fielmente a Deus, quando na verdade estão sendo tapeadas. Eu confio plenamente em todas as pessoas que chegam nesse púlpito e pregam a palavra de Deus. Eu confio plenamente. Mas se algum dia qualquer irmão chegar à frente e falar alguma coisa que não condiz com a palavra de Deus, a pergunta é: quantos saberão que aquele irmão está fazendo, está falando alguma heresia? Eu vou combinar aí com o Davi um dia a gente falar uma coisa bem cabeluda, que só a gente vai saber, e vamos ver se o pessoal vai... Amém ou não? Amém! Mas brincadeiras à parte, meus irmãos, a maneira de nós nos protegermos de heresias é através da leitura da palavra de Deus, do estudo sistemático da palavra de Deus. E é importante quando nós nos deleitamos da preciosidade da palavra de Deus sobre nossas vidas e como nós podemos ensinar os nossos filhos. Já disse para vocês algumas vezes, e isso é um exemplo, não é uma forma de enaltecer-se. Em nossa família, nós já lemos todo o Novo Testamento e agora nós estamos no livro de Ruth, estamos caminhando juntos até o final do Antigo Testamento e nós não pulamos as partes cabeludas. Muitas vezes, nós vimos recentemente, ali no final de Juízes, quando a concubina foi estuprada e, posteriormente, ela foi dividida em 12 partes. E nós explicamos para Esther, principalmente para ela que é mais nova, o que significavam aquelas coisas. Então, se está na Bíblia, meus irmãos, é para todos. E nós precisamos ler a palavra de Deus com os nossos filhos. Olha, eu quero poder dizer para todos vocês e as minhas filhas levarem para o resto das suas vidas que elas leram toda a Bíblia junto com a família. Isso é um desejo que eu tenho. Eu, infelizmente, não marquei o dia que nós começamos a ler o Novo Testamento, mas eu marquei o dia que nós terminamos o Novo Testamento e nós iniciamos o Antigo. E nós já estamos caminhando aí, né, terminando o livro de Ruth. E também, meus irmãos, um dos impactos no lar é a vulnerabilidade espiritual, porque sem comunhão com Deus, a família fica desprotegida contra lutas espirituais como conflitos e desânimo. Olha, meus irmãos, nós não temos ideia de quantas situações as famílias da nossa igreja elas passam. Muitas vezes nós vemos os irmãos que chegam aqui todos sorridentes, felizes, alegres, e nós não temos ideia das lutas que eles têm tido e muitas vezes dos problemas seríssimos que está no seio da família. E isso é um problema espiritual, é a ausência de Deus nos corações de todos. Dietrich Bonhoeffer, um grande teólogo do passado, ele disse o seguinte: a primeira tarefa da educação cristã é ensinar que a fé não é algo que acontece apenas aos domingos. John Wesley, grande metodista, o lar deve ser a principal escola da virtude e da piedade cristã. E Charles Spurgeon, o lar é a escola do caráter cristão. Se não há fogo no altar do lar, dificilmente haverá no altar da igreja. Então, se há falta de avivamento na nossa igreja, é porque há falta de avivamento dentro das nossas casas. Se não há interesse do crescimento, do evangelismo, de missões,
É porque dentro dos nossos lares nós estamos falhando miseravelmente em mostrar aos nossos filhos, em viver com as nossas esposas, em viver com os maridos, em mostrar para as pessoas que estão à nossa volta que realmente nós amamos a Deus. Temos problemas, temos lutas, mas com fé em Deus nós conseguiremos vencer. Eu disse a vocês recentemente, vamos falar novamente sobre perdão, porque é uma das questões importantes sobre a família, mas nós usamos o perdão como um instrumento missionário, aonde nós podemos levar a palavra de Deus àquelas pessoas que de alguma forma nós temos algum tipo de problema. E vocês não imaginam quantos problemas nós temos. Maridos que não falam com esposas, esposas que não falam com maridos, pais que não falam com os filhos, filhos que não falam com os pais, genro que não fala com a sogra, sogro que não fala com a nora, e por aí vai. Então são situações que nós precisamos colocá-las diante de Deus e entender o poder de todas essas questões para que Deus possa ser engrandecido. Então, quais as áreas do seu lar estão sofrendo porque a fé não é vivida diariamente? Então aqui nós não estamos falando de uma questão extensa, nós estamos falando de um dia de 24 horas. Às vezes nós nos vemos pouco, alguns irmãos que trabalham aí fora se veem pouco durante o dia, mas nos momentos que se veem, se resume a quê? A pegar um prato, encher de comida, sentar na frente da televisão e ficar igual dois zumbi, sem conversar, sem nada, e na hora de dormir não tem conversa, não tem nada, e por aí vai. Então, por vezes, a vida de um casal cristão se resume a isso. E essas são as situações que levam a família para o buraco. Então, qual é o plano de Deus? É o lar como um lugar de discipulado, adoração e intimidade com Deus. Foi esse o versículo que nós lemos. Novamente, Deuteronômio 6, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Então, o plano de Deus para as nossas famílias é que nós, como povo de Deus, possamos amá-lo de todo o coração. E não só isso. Não para só no amor, mas que nós possamos ensinar os nossos filhos. Que nós possamos ensinar as novas gerações. Não interessa se você não tem filhos. Não interessa se os filhos são grandes ou pequenos. Nós precisamos mostrar à nova geração a bênção que é servir ao Senhor. Nós não podemos ser adultos murmurantes, pessoas que não veem a preciosidade de servir ao Senhor. Meus irmãos, eu vi hoje uma reportagem do Jornal da Record, que na Coreia do Sul as pessoas realmente são presas por simplesmente portarem uma Bíblia. Ser cristão na Coreia do Sul é motivo de prisão, porque para o Estado o cristianismo é inimigo do Estado. Oi? Eu falei do Sul, né? É Coreia do Norte, tá certo. Coreia do Sul, pelo contrário, Coreia do Sul tem um dos crentes mais fiéis do mundo, realmente, Coreia do Norte. Obrigado, irmão Salomão. Então, sabe, meus irmãos, muitas vezes nós não aproveitamos o privilégio que nós temos de poder pregar a palavra de Deus. Então, a fé deve estar presente no nosso dia a dia. É isso que Moisés diz. Então, a fé deve estar em casa, no caminho, ao deitar, ao levantar. Então, o nosso lar, as nossas casas, é o lugar onde a fé em Deus, em Cristo, na palavra de Deus, deve ser vivida primeiramente. Antes de nós levarmos a palavra para outros lugares, nós precisamos vivê-la dentro das nossas casas. Então, o nosso lar é como essa figura que eu coloquei como base do nosso estudo. O nosso lar é como um altar. A palavra de Deus é o fogo que vai aquecer os nossos corações. E isso só vai acontecer se nós estivermos unidos buscando
a Deus. E dentro dessa questão, meus irmãos, o lar deve ser um espaço onde Deus é adorado, onde a palavra de Deus é meditada, onde a presença de Deus é pregada. Nós vemos em 2 Timóteo 1,5, você não precisa abrir, mas Paulo fala sobre a fé de Timóteo que foi cultivada primeiramente pela sua mãe, ou pela sua avó, e posteriormente pela sua mãe, e chegou até ele. Então, alguns conselhos importantes para os irmãos. Primeiramente, ore com a sua família. Comece com uma oração curta, pode ser antes das refeições ou à noite. Geralmente nós oramos juntos na parte da noite. Mas ore com a sua família. Faça uma leitura bíblica, nem que seja um versículo, ou talvez, se você tem filhos pequenos, existem muitos bons desenhos que falam sobre a palavra de Deus. É claro que você não vai pegar uma criança pequena e começar a ler a Bíblia, porque talvez ela não vai entender, ela não vai conseguir ler. Uma das coisas que eu queria muito que a Esther começasse a ler era isso, porque na época ela não sabia. Só eu e a Tatiana líamos, hoje todos nós lemos, inclusive quem está em casa entra na dança também e lê junto com a gente. Também, meus irmãos, nós precisamos conversar com os nossos filhos, nós precisamos enaltecer as coisas que Deus tem feito nas nossas vidas e criar certas tradições. Como eu falei, nós temos o costume de toda noite ler a Bíblia juntos. Nós só não lemos a Bíblia junto nos dias que tem culto, quartas e domingos, só. Porque nós já lemos aqui na igreja com os irmãos. Então é importante nós criarmos certas tradições com as nossas famílias. Você não precisa fazer o que eu faço. Mas é importante nós termos um tempo junto em família. Talvez, se você quer, você pode cantar junto. Quando meus pais estão junto com a gente, ou quando nós estamos junto com eles gostam de ler um livro devocional junto. E nesse livro devocional que eles têm, tem hinos do cantor cristão. Então a gente começa a cantar hinos do cantor cristão. Se você quer cantar, amém. Não tem problema. O importante é que nós possamos inculcar na cabeça dos nossos filhos, pequenos ou grandes, a importância de nós zelarmos e semearmos a palavra de Deus nas nossas vidas. Coloque versículos em lugares estratégicos para que os filhos, para que as pessoas possam ler. Então, para encerrar essa noite, o que você pode fazer para transformar o seu lar em um lugar de adoração e discipulado? O que você pode fazer para que o seu lar seja um local onde verdadeiramente Jesus Cristo está sendo representado? Nós sabemos que muitos lares cristãos estão espiritualmente vazios porque a fé foi deixada de lado e só é tirada da gaveta aos domingos. E esse não é um tipo de fé valorosa. Nós ainda não encerramos o nosso estudo em Hebreus 11, mas o que nós vemos é que era uma fé genuína e diária, que transformou a vida deles porque eles criam em Deus. Eles não eram lapsos de fé, era uma fé verdadeira. Eles verdadeiramente criam em Deus. Então, por favor, meus irmãos, reflitam. Nós, como pais, precisamos cultivar uma vida espiritual com os nossos filhos dentro dos nossos lares. Talvez alguns irmãos até com os seus netos. Jovens, nós temos jovens aqui na igreja. Tragam Deus para os seus quartos e as suas conversas dentro do seu lar. Nós, como famílias, precisamos reconstruir o altar de Deus em nossos lares. Eu encerro essa meditação de hoje em Josué 24:15. Você pode abrir. Josué 24:15. Eu lerei só a parte final do versículo. Quanto a mim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Desejo ardentemente que todos nós, como líderes dos nossos lares, almejemos isso para as nossas famílias. Mas não adianta ficar só no papo.
Não adianta ficar só no desejo, nós temos que fazer nas nossas atitudes. Se já temos feito, louvado seja Deus, continue. Todos que têm feito isso conseguem ver os benefícios espirituais no seio da sua família. Não é garantia que pessoas não se afastarão de Deus, não é garantia que tudo vai ser lindo e maravilhoso, mas é garantia que o Senhor estará conosco sempre, que nós estaremos sempre buscando a tua face e estaremos muito mais protegidos contra os ataques do diabo do que se simplesmente nós não fizéssemos absolutamente nada. Então hoje, o primeiro passo que nós damos nesse nosso mês da família, continuaremos na quarta-feira que vem, acho que é o irmão Salomão, se não estou enganado, mas na outra quarta-feira, então, a gente volta restaurando o altar no lar. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Senhor, eu imploro a Ti que a Tua palavra permaneça em nossos corações, aquilo que foi pregado essa noite, que seja um estímulo para todos nós buscarmos a Tua face, buscarmos a Tua presença em nosso lar. Guarda cada marido, cada esposa, cada filho. Guarda cada um de nós, Senhor Deus, de não pecarmos contra Ti, de buscarmos o altar do Senhor nas nossas casas, restaurar o Seu altar em nossos lares. Então, que este seja o ideal das famílias dessa igreja. Honrar-te aonde quer que nós estejamos, a começar pelo nosso lar. Agradecemos ao Senhor em nome de Jesus.